Olá, meus nobres irmãos, eu sou o pastor Rafael Nunes e quero trazer um vídeo especial para você que fala sobre liderança ou a importância da nossa liderança. E desde já peço a compreensão de você que está me assistindo agora para que você se inscreva no nosso canal, para que você possa deixar o seu like, para que você também compartilhe essa mensagem para, no máximo, 2 ou 3 pessoas. Você estará nos ajudando muito na divulgação do nosso canal. E nós vamos falar sobre a negligência da obra do Senhor. Em João, no capítulo 14, versículo 12, nós fomos chamados para uma grande obra. No versículo 12, Jesus diz, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará obras maiores do que esta. É lógico que o Cristo sempre, no seu ministério, desenvolveu o seu ministério com muita simplicidade, com muita humildade. Há quem diga que nós não faremos obra ou proeza maiores do que o Cristo já operou ou realizou na época em que ele pisou nesse solo, ou seja, pisou nessa terra. Mas vale ressaltar que nós somos o corpo, segundo as cartas, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos aqueles que receberam autoridade sobre serpentes e escorpiões, sobre as obras espirituais das trevas, sobre a força hierárquica do mundo espiritual das trevas. A igreja recebeu essa autoridade da parte do Cristo. Em Mateus, no capítulo de número 28, o próprio Cristo disse que ele havia recebido toda a autoridade, tanto no céu e quanto na terra. E ele ainda fez uma promessa aos apóstolos, dizendo, aos 120, dizendo que não eram para eles saírem de Jerusalém, porque eles do alto seriam revestidos de poder, ou seja, de autoridade, de unção. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e em Atos, no capítulo 2, você vai ver o Espírito Santo revestindo de poder, de autoridade, de unção, e esse poder encheu o coração dos apóstolos de entusiasmo para pregar o evangelho, ou seja, para ganhar almas. E a Bíblia diz que esses sinais, conforme está em Marcos, no capítulo 16 e 15, acompanhariam a igreja, acompanhariam todos aqueles que crescem, falariam em novas línguas, teriam autoridade sobre escorpiões, sobre serpentes, simbolicamente representando o mundo espiritual das trevas, as enfermidades bateriam em retirada, ou seja, por causa do nome de Jesus. Então, em João, no capítulo 14, versículo 12, o Cristo está dizendo que ele daria continuidade na sua obra, principalmente na realização de coisas extraordinárias através da igreja, da mão da igreja, através do posicionamento da igreja. E coisas grandes, sim, se ele disse, então está falado. Se ele disse que nós, como igreja, poderemos realizar grandes obras, então você, meu querido, pode sim, em nome de Jesus, realizar prodígios, maravilhas, no poder do Espírito Santo, na virtude do Espírito Santo. Deus pode te usar as tuas mãos, Deus pode usar a tua boca, Deus pode usar a tua mente, ou seja, a nossa mente, ela tem que ser controlada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Gálatas, no capítulo 5, 16, que nós devemos andar, ser guiado pelo Espírito. A nossa mente deve ser a mente de Cristo, da onde partirá grandes realizações, grandes projetos jamais pensado, jamais elaborado, pode sair da tua mente. Grandes obras o Espírito Santo pode realizar através da tua vida. Você crê nisso? Glória a Deus. Segunda coisa, nós não devemos desprezar o dom de Deus. 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 14, que diz: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Paulo está estimulando o jovem
Timóteo a ter coragem, a colocar o dom, essa habilidade espiritual, sobrenatural, porque o dom é uma dádiva espiritual. O dom é uma ferramenta espiritual que Deus deu à igreja. E esse dom, ele não pode ser negligenciado. A negligência, segundo a própria Bíblia diz, lá do livro de Provérbios, que a negligência é comparado ao desperdício. Aquele que é negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Ou seja, o dom que você tem, que você despreza, que você não coloca em prática, infelizmente tem sido um dom desperdiçado e que deveria ser utilizado na realização de grandes coisas. Você perceba que no primeiro tópico nós falamos sobre a importância de nós nos deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo para realização de grandes obras. Então Paulo está dizendo a Timóteo, desperta o dom que há em ti, desperta essa habilidade que há em ti, desperta essa ferramenta, coloca essa ferramenta que há em ti, que foi te dado por meio de profecia. Timóteo recebeu profecias, ou seja, mensagens de Deus, inspirada pelo Espírito Santo acerca da sua pessoa, acerca do seu ministério, acerca do seu futuro. O Espírito Santo, por profecia, dizia a Timóteo que ele seria usado de forma específica para liderar, para ser ministro, para dar continuidade e sequência no trabalho que começou há muitos anos atrás. Mas para isso, esse dom, ele não pode ser desprezado nem por mim e nem por você. Você perceba, lembra-se que lá em Mateus capítulo número 25, o próprio dono de uma casa deu os talentos nas mãos de 3 servos. Os 2 foram e desenvolveram, granjearam outros talentos e o outro, infelizmente, acabou enterrando. Deus trabalha com prestação de conta. Um dia nós prestaremos conta de todos os nossos atos, das nossas palavras, do nosso pensamento, do que estava em oculto no nosso coração, mas principalmente de tudo que nós fizemos por meio do corpo, quer seja obra boa, quer ser obras ruins. Então, não negligencie o dom que Deus te deu. Segunda coisa, despertando o dom de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 6, que diz da seguinte forma: por este motivo, lembro-te que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Nós precisamos entender uma coisa muito importante nesse versículo, que o dom de Deus não é automático. O dom de Deus é como se fosse uma fogueira e que, se não for alimentada pelas substâncias necessárias que farão com que o fogo cresça cada vez mais, se mantenha ali aceso, ativo como fogo, toda fogueira, se ela não for alimentada, ela pode se apagar. Por isso que lá em Levítico, a Bíblia diz lá em Levítico, que diz que o fogo arderá no altar e não se apagará. Uma profecia. O altar do Senhor é eu, o altar do Senhor é você. Então nós precisamos despertar esse dom, ou seja, essa fervorosidade, essa habilidade que você tem, ela deve ser inflamada e despertada dentro de você. Mas para que uma fogueira possa ser alimentada, para continuar ativa, é necessário com que a pessoa alimente, coloque um combustível, coloque uma lenha, coloque um papel, coloque uma gasolina, para que o fogo continue sendo alimentado. Assim não é diferente da minha e da sua vida. Você precisa se alimentar. Você precisa manter esse entusiasmo, esse fogo do Espírito Santo aceso dentro do teu coração, da tua alma, do teu espírito. Ou seja, o Espírito Santo é o combustível que faz com que você se locomova, que você se torne alguém ativo, que se torne alguém cooperador, se torne alguém disposto a fazer
a obra do Senhor. Mas você precisa orar, você precisa consagrar, você precisa ler Bíblia, você precisa congregar, principalmente para que o dom de Deus possa ser despertado na tua vida. Fica essas 3 dicas. Primeiro, o Espírito Santo pode te usar para obras extraordinárias, obras grandes, glória a Deus. Segundo, não despreze o dom de Deus, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Não despreze o dom, a habilidade sobrenatural e espiritual que Deus te deu. Terceira coisa, desperte esse dom. Desperte esse dom. Ou seja, erga-se, levante-se, posicione-se para a obra do Senhor, e certamente todo o trabalho desenvolvido para o Senhor não é em vão. Deus certamente te dará a recompensa para a glória de Deus. Espero que você tenha gostado. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.